Aleluias por esses livros, viu? Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Esses dias uma irmã lá de Itaquá chegou assim: pastor, eu perdi um pouquinho do livro do profeta Joel. Será que eu posso vir um dia mais cedo para a gente conversar sobre, assim, só para dar assim uma prévia para mim, porque eu perdi o primeiro capítulo. Eu gostaria que o senhor, assim, dá para o senhor se arrumar um tempinho? Eu falei: irmã, eu faria isso com muito carinho, mas não precisa, porque nós temos gravado. É só você entrar no site da igreja, entendeu? E ver lá. E se você procurar e não achar, fala com a gente, tá bom? Que a gente vai ver se de repente tem alguma coisa atrasada. A gente fala com o irmão Renan, com o irmão Adalto, com o irmão Flávio, a gente providencia rapidinho para você. Amém, irmãos? Tá bom assim? Amém? E eu fiquei feliz, porque, puxa, ela queria arrumar um tempo, uma pessoa tão ocupada, porque queria aprender direitinho, porque ela começou a ver a partir do capítulo 2. E isso é bom demais. Eu louvo a Deus por esses profetas que são super atuais. Parece que é o jornal de amanhã. Parece que é o jornal que ainda vai sair amanhã. Amém? Livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Nós já começamos algumas coisas. Amém? Eu vou ler o texto, mas vamos fazer comentário a partir do versículo 4. Tá bom assim, irmãos? O tema para esse capítulo 4 é um encontro para um acerto. Uma chamada para um acerto. E esse acerto não é uma coisa boa. Não, é uma coisa boa com relação à conclusão. Com relação ao objetivo, é uma coisa ótima, né, irmão? Mas com relação ao que está acontecendo, é um acerto de juízo, de sentença, de condenação. Amém? Entenderam? Então é uma chamada, é um encontro para um acerto de contas. No caso deles aqui é para finalizar mesmo os fulanos aqui, é para finalizar. Amém? Esse tema que eu adotei está no versículo 12, dá uma olhadinha aí, ó. Esse tema, uma chamada para um acerto de contas, está no versículo 12, olha só. Portanto, assim te farei, ó Israel. E aí ele confirma: e porque isso eu te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Isso aqui não é arrebatamento, ir para o céu, não. Isso aqui é sentença. Sentença. E aí nós vamos ver, estamos vendo, né? A primeira questão, o Senhor estava chamando para um acerto de contas com relação à corrupção moral. Tá bom? Com a relação a corrupções morais, até no plural. Com a relação a corrupções morais. Do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler o versículo 1, versículo 3, mas vamos ler só, tá bom? Ouve esta palavra, vacas de Bazã, né? Vacas bem alimentadas, com pastos bons, que tinham a carne boa, que tinham uma estética boa, né? As mulheres lá de Samaria, que comia muito bem, e por isso a pele era mais bonita, dormia bem, por isso a pele era mais formosa. Então ele fala assim: vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, tem as carnes tão bonitas, tem o pelo tão bonito, e oprime o pobre. Faz isso, vocês comem bem, porque oprime o pobre. Esmagai os necessitados, e dizem a vosso marido: dá cá, e bebamos. É um imperativo isso aí: vem cá, marido, me dá logo aqui. Ou seja, problemas na área moral, inversões de valores, culto ao corpo, culto à carne, prazeres exacerbados, só pensava no seu próprio prazer. É isso que Deus está sentenciando. Mulheres que comiam bem, enquanto outros não comiam nada. Mulheres que tinham a pele bela, bonita, a cutis bonita, bela, linda, mas em cima dos necessitados. E ainda dava ordem aos maridos, para casa já. E aí parece aquela piadinha, né? Lá em casa quem manda sou eu. É ou não é? Lá em casa quem decide sou eu. A mulher manda, eu obedeço. E é bom até certo ponto, né, meu irmão? Mas veja bem, aqui tinha inversões de papéis. Tá bom? Já vimos isso. São problemas na área moral. Tá bom? Verso 2: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vocês, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes, embora isso aqui
foi falado para as mulheres de Samaria, as burguesas, as granfinas, as da alta sociedade, não quer dizer que é só para mulher, amém, irmãos? Tá bom? Não quer dizer que é só para mulher. Então as restantes de vocês vai ser fisga de pesca. Vocês, mulheres de Samaria, da alta elite, vocês, mulheres poderosas, vocês sairão cada um em sua frente. Pelas brechas, vocês não vão mais passar pelas portas, porque porta era lugar, gente, de desfile. Era lugar onde ficava o palácio do governo. As portas eram o lugar onde decidiam as leis. Então elas desfilavam ali. Aí o profeta fala assim: vocês vão passar pelas brechas do muros, os buracos que os inimigos faziam no muro, muito pequenos, e vai arrastar aquelas mulheres ali. Mas veja, não é só para as mulheres, viu, homens? Está destacando aqui que elas cultuavam o corpo, que elas só pensavam nelas, que elas só pensavam no prazer, que elas só tinham ganância, era insaciável e tudo isso. Então elas seriam arrastadas pelas brechas. Mas vem cá, eu deixei uma colocação aqui no ar. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Ou seja, ele jurou pelo máximo. E por quê? Porque isso aqui não é o pior ainda, viu? Essas mulheres fazendo isso aqui é muito grave, mas não é o pior. Aí vem o profeta e fala assim, ó: jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Irmãos, Deus não tem santidade, Deus é o santo, Ele é santo. A gente tem santidade, Deus, Ele é santo. Ele jurou pelo que Ele é, na essência. Ele está jurando porque não vai voltar atrás. Não é como lá em Joel, que fala assim: olha, pode ser que o Senhor se arrependa, se vocês voltarem para Ele, que eu preguei há um domingo atrás. Jurou. O que há de tão grave, irmãos? Eu gostaria que isso aqui ficasse bem claro, e eu gostaria de toda a sua atenção nessa noite por causa disso aqui. Por favor, principalmente os mais velhos na fé, principalmente vocês, e eu estou incluído nisso também. Eu estou incluído nisso. Por que o Senhor chega nesse ponto de falar assim: eu juro por mim mesmo? O que está acontecendo de mais grave? Mais grave do que aquelas pessoas pensarem no próprio prazer, esmagar o pobre, o necessitado. O que é pior do que isso, o Senhor diz? O que é pior do que essa busca desenfreada pelo prazer, essa ganância insaciável, essa loucura dessas pessoas? O que é pior do que isso? Verso 4: aparência dissimulada da vida religiosa. Essa frase gramaticalmente está errada, porque a palavra dissimulada já é algo religioso, mas eu quis assim forçar mesmo. A aparência, que já é o mesmo que discipulado, ou dissimulado, que é o mesmo que religioso. Está percebendo? Fiz de propósito isso. A aparência dissimulada, falsificada da religiosidade. É isso que nós vamos ver aqui. Olha só o que o profeta fala: vinde a Betel e transgredi. O profeta está sendo irônico. É tipo assim: ah, você quer pecar? Vai para a igreja. Ó, vai lá, vai pecar na igreja. Betel aqui é casa de Deus, gente. Diga Betel. Significa casa de Deus. El é Elohim, é a casa do Senhor. Vinde a Betel e transgredi. E a Gilgal, multiplicai as transgressões. Cada manhã traga os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias, vai lá, leva os seus dízimos. Irmãos, olha para mim aqui um minutinho só, querido irmão, presta atenção. Eu gostaria que a igreja hoje tivesse todo mundo aqui hoje, viu? Isso aqui está causando náuseas do Senhor. Náuseas. Eles vão para o templo, para Gilgal, para Betel, para Berseba, tudo lugares de encontro com Deus. Todos lugares de encontro. Betel, onde Jacó teve encontro com Deus. Berseba, onde os patriarcas se encontravam com Deus. Gilgal, mais tarde, na época de Samuel, onde eles se encontravam com Deus. Lugar de encontro com Deus. Eles vão para o local de encontro com Deus,
para pecar, para errar. Eu falava no começo que nós somos pecadores, e que deve se ver pecadores, devemos nos enxergar assim, mas eles não, eles achavam que se estivesse na igreja, o pecado pouco importava, não precisava reconhecer nada disso, ou seja, uma dissimulação, uma falsidade. Então o profeta usa de ironia, irmãos. Vai lá para Betel pecar, vai lá para Betel transgredir, vai lá para Gilgal pecar, vai lá, leva o dízimo mesmo, compra a Deus, vai lá, vai de 3 em 3 dias, de 3 em 3 dias, irmãos. Quando eles começaram era de 3 em 3 meses, e isso foi o que o Moisés ensinou com relação à religião deles. Mas de 3 em 3, olha só, eles faziam muito mais, ou seja, como eu falei outra vez, se alguém olhasse e filmasse aquela cena, ia falar, poxa, povo avivado, entendeu, Renan? Ia falar assim, esse povo é crente demais, hein? Isso é metodista puro. Quem olhasse para aquele povo indo para a igreja, cada 3 dias, ia falar, ó, é pecado ir para a igreja cada 3 dias, irmãos? É pecado? É isso que eu estou falando, irmão? Não. Ir para a igreja tem que ser, meu irmão, uma referência para você ouvir Deus. Não para se esconder. Não para se esconder. É por isso que isso está causando náuseas em Deus. Olha o verso 5. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, o que era proibido. Eles ofereciam louvores do que era proibido. Apregoai ofertas voluntárias e publicai-a. Toda a carga negativa está aqui, ó, e publicai-as. Olhe para mim, irmãos, vamos fazer aqui uma análise. Vamos, cada um de nós. A gente não está querendo se mostrar demais. Não é pecado você mostrar que é servo de Deus, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Mas se você não for, e querer parecer que é, não foi o pecado de Caim, irmão, não foi? Não foi o pecado de Caim, irmãos? Depois de alguns dias, o Senhor pediu ofertas para Abel e Caim. Abel trouxe do melhor das ovelhas, ao passo que Caim não. Agradou o Senhor Deus de Abel, e consequentemente da sua, agradou o Senhor Deus ao passo que de Caim não se agradou. Não se agradou de Caim, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Você já ouviu aquele termo, botar o carro na frente dos bois? Isso é o errado. O errado não é você orar todo dia. Pode orar, deveria orar todo dia. Não é errado você ler a Bíblia todo dia. Deveria ler a Bíblia todo dia. Não é errado você ter célula todo dia. Não tem problema. Não tem problema. A questão não é se isso não está no seu coração. Se o seu coração não estiver em buscar o Senhor, de nada valerá isso. Por isso o Senhor está indignado. Ele pegou, presta atenção, ele pegou toda a questão litúrgica, eles pegaram, melhor dizendo, o povo de Deus pegou toda a questão litúrgica, todo o ritual do culto, tudo que Deus pedia, e fazia assim, religiosamente, mas não era aquilo que eles eram. Vou falar aqui pela terceira vez. Romanos 12, muito de nós lemos, vou falar de novo para vocês. Romanos 12. Rogo, meus irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Que é o vosso culto? Romanos 12, Deus pede um culto o quê? Deus pede um culto o quê? Racional. Romanos 12, verso 2.
Quero que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele quer um culto racional. Aí o que a gente faz? O que você faz? Presta atenção aqui. O que você faz? Pensa que culto racional é um culto matemático. É um culto com começo, meio e fim. É igual um irmão falava aqui comigo, depois eu falei para ele que ia falar aqui assim, vai que alguns também tenham entendido, né? Deixa eu falar aqui. O irmão falou comigo esses dias aqui, domingo agora, falou comigo. Teve um culto aí que eu falei uma frase assim. As pessoas que vivem de trabalho, que trabalham o tempo inteiro, de sol a sol, de domingo a domingo, o tempo todo, são pessoas invejosas. Eu falei isso. Dentro de um contexto, né? Eu falei isso. Aí o irmão chegou para o pastor. Aí fomos conversando, conversa vai, conversa vem, não vou entrar nos detalhes, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei, pastor, eu estava pensando em sair do emprego. Eu falei, por quê? Porque eu tenho 2 empregos. Aí o senhor falou assim que quem trabalha demais é invejoso. Eu falei isso? O senhor falou. Eu falei, como é que eu falei? Aí ele foi me lembrar o que eu falei. Aí eu falei, nada disso. Nada disso. Você pode trabalhar o que você quiser trabalhar. A questão é, o que é a sua prioridade? O que é a sua prioridade? O que está em primeiro lugar na sua vida, irmão? Irmão, acorda. Porque você pode ser um desses caras aqui de Amós. Você pode ficar sem dormir, desde que os meus dias de buscar o Senhor vêm em primeiro lugar. Nada vai me tirar da casa do meu Pai. Nada vai me fazer me afastar da casa do Pai. Você deveria fazer a sua agenda a partir do que Deus quer de você. Aonde é que você aprende sobre Deus? É lá no computador? Não, não é. Antes que você meneie a cabeça que não é. Porque é na comunhão com os irmãos que a palavra vem e a fé vem. Antes que você fale lá na internet, não é na internet coisa nenhuma. Eu sei que tem um missionário aí que ensina que você pode aumentar na fé ouvindo a pregação dele pela internet. Não pode não, porque é na comunhão com os irmãos. Você pode fazer o que você quiser, mas você deveria fazer a sua agenda a partir da prioridade da sua vida, que é aprender de Deus. Irmãos, você ainda acha que é possível Deus falar com você? É igual ontem alguém mandava uma mensagem assim, conversando comigo assim. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, lá no mensagem, lá não sei o que. Faz tempo que eu não vi o irmão, aí lá de Itaquá, aí conversa vai, conversa vem. Aí ele falou assim, mas Deus me usa muito para falar com as pessoas. Aí eu falei, é? Ele disse, é. Eu perguntei, como é que Deus te usa muito? As pessoas falam assim, assim, que elas sentem que Deus está falando com elas. Eu falei, é. Ele disse, é. Eu falei, o que você falou para ele? O que você falou para eles? Aí ele falou umas coisas. Eu falei, pois é. Quem falou foi Satanás. Hã? Eu falei, é. Mas como assim? Quando é que nós vamos entender? Quando é, meu Deus do céu, que Deus não fala sem que seja por intermédio da Escritura? Quando é que isso vai cair na nossa cabeça, no nosso coração? Que se eu, não quer dizer que você precisa falar a Bíblia ipsis literis. Não precisa. Por exemplo, você chega para alguém e fala assim, ó, o Senhor é Deus sobre a sua vida, Ele vai te ajudar. O Senhor é o pastor sobre a sua alma, e Ele vai estar com você. O que eu falei? Salmo 23. Você fala igualzinho. Quando eu falo isso, não tem que falar igualzinho, ipsis literis. Você pode falar assim, ó, Deus gosta muito de você, viu? Ele entregou a sua vida por você. O que eu falei? João o quê?
3,16. Chega para alguém e fala assim, ó, sabia que todos os seres humanos da terra pecou e você também? O que eu estou falando? Romanos 3,23. Precisa falar igualzinho. Mas o Senhor Deus não fala. Mas eu tive um sonho. Ah, é? Se o sonho não tiver assim uma fundamentação bíblica, é do diabo. Ou da sua cabeça, encheu a barriga de macarrão e sonhou. Porque se nós não andarmos assim, irmãos queridos, você vai ser enganado pelo primeiro picareta aí, cara. E tem um montão por aí, o que mais tem na verdade? É o que mais tem. Você precisaria fazer a sua agenda. E isso que eu falo, quem anda comigo ou quem já me conhece faz tempo, sabe que é assim que eu vivo. Sabe que é assim que eu vivo. Fazer a minha agenda. Gente, só são 8 horas por semana, gente. Se você vier os 4 cultos, são 8 horas por semana. Diga para mim, só assim, sem ficar vermelho, quantas horas você tem por dia? Hã? Não diminuiu não? Deus não mudou não? Não está economizando dia não? Será que Deus não está em crise lá, acabou as horas? Quantas horas, irmão? Ah não, pastor, mas das 24 ou 8 horas eu estou dormindo. Ei, ô cara de pau, quem dorme é você ou sua mãe? Se sua mãe dormisse por você, você podia falar que você não tinha tempo. É para você. E aí de você, se não dormir, você tem 24 horas por dia. Por dia. E nós temos para ouvir a Deus com intensidade, de forma revelativa, na comunhão dos irmãos, nós temos 8 horas por semana. Ah não, mas lá em casa eu também oro. Tá bom, isso ora o quê? Isso ora o quê? Ora o quê? Meia hora? Que tá bom demais. Ah, mas eu tenho 2 células de 1 hora? Isso tudo é apenas para a gente pensar. Será que nós não estamos oferecendo sacrifício de tolo? Será que nós não estamos vivendo de aparência como esse povo aqui? Será que a gente não vem na igreja apenas para arrumar desculpa? Para continuar fazendo errado? Eu sou pecador, você é pecador, e eu sei que eu vou pecar, mas eu estou aqui quebrantado, arrependido de Deus. Deus, eu sou um porcaria, Deus, por favor me ajuda. Eu não estou aqui para pecar, mas porque peco? Ali eles estavam ali para pecar, para continuar fazendo besteira. Esse povo de Amós, eles iam lá justamente para fazer bobagem, para fazer negócio sujo. Eles iam ali para negociar. Lembra de Joel que nós pregamos aqui, lembra? Eles vendiam, o templo era o lugar de vender as carnes, vender as ovelhas. Eles pegavam as ovelhas erradas para vender lá, para comercializar. O quanto nós estamos vivendo de aparência, irmãos e irmãs. É isso que o Amós está sentenciando. E isso é atualíssimo hoje em dia. Quantos de nós vivemos de esquemas religiosos? Queremos que Deus passe um pano para nós. Queremos fazer bobagem, queremos a bênção de Deus. É o que eles faziam aqui. Então uma vida dissimulada, falsificada, religiosa. Com toda a liturgia de Deus. Eles pegaram todos os rituais de Deus, pegaram todas as formas litúrgicas do culto e começaram a fazer em benefício próprio. Em benefício próprio egoisticamente. Porque é lógico que eu estou aqui para benefício próprio. Eu quero que o Senhor me perdoe, me ajude, me socorra. Lógico que eu quero, não sou bobo, mas não de forma egoísta. Não para pisar no outro. Amém, irmãos queridos, vocês estão me entendendo nessa noite? Uma aparência dissimulada, uma religião ritualista, emocionante, mas uma religião cheia de rituais, uma religião psicológica, humanista. Olha o versículo 5 aí, olha o versículo 5 de novo. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as. Vocês falam para todo mundo. E por quê? Olha a sequência. Porque disso, o quê? Fala para mim esse verbo aí. Fala para mim esse verbo. Disso, diga mais alto. Mais alto, irmãos. Eu só ouço as mulheres, só os homens agora. Disso, aí gostais. Porque disso gostais. O que é isso aqui, irmãos?
humanismo, psicologia, irmãos. Irmãos, irmãos, irmãos. O homem não é o centro, porque disso gostais. Irmãos, o Amós está falando para esse tempo, porque eu nunca vi tanta inserção, nunca vi tanta inserção de conceitos psicológicos dentro da igreja. Tem coisas que é da igreja que os psicólogos pegaram, tem. As ministrações são todas sempre da igreja e que os psicólogos pegaram, mas tem coisas que nós cristãos pegamos dos psicólogos, entendeu? Por exemplo, a igreja sempre assim, sempre, Jesus falou, seja curado, seja liberto, né? Seja curado, seja liberto, seja sarado. Os psicólogos pegaram isso e chamam isso de sugestão. Agora, aí alguns teólogos criticam a gente que fala assim, seja curado, seja liberto, seja perdoado, porque fala que a gente está imitando os psicólogos. Não! Eles que imitaram Jesus, mas não vão confessar isso. E alguns teólogos vêm e falam assim que a gente está imitando os psicólogos, eles deveriam estudar mais. Eles chamam de sugestionamento, eu chamo de palavra da fé, palavra de libertação, palavra de cura, que o Senhor mesmo disse, vá e seja curado, vá em paz, seja uma bênção. É assim que ele falou várias vezes, para Abraão, para Jacó, para Isaac, vá e seja uma bênção. Se os psicólogos pegaram, eles são espertos, são inteligentes eles. Agora, nós não podemos pegar nada deles, porque nós não precisamos, irmãos, é diminuir o evangelho, Quando a gente fala assim, abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos, os psicólogos pegaram de nós, porque lá no divã do psicólogo, você vai lá para passar com o psicólogo, eles deitam você fecha os olhos, ele fala, olha para dentro de si mesmo, pensa no bem. Eles pegaram de nós, só que eles não oram, a gente ora. Não é? Não fomos nós que pegamos deles. Então, uma religião humanista, psicológica. A psicologia tem o seu valor? Tem. Mas não pode interferir na minha vida espiritual. Um psicólogo equilibrado tem muito valor. Tem muito valor. Eu até comecei um tempo a fazer pós-graduação em psicologia, mas preparei. É bom, não tem problema nenhum. A questão é que isso não vai alimentar a minha vida espiritual. Então, disso gostais. Eles publicavam aquilo que eles faziam, eles mostravam para todo mundo, porque disso gostais. Ó filho de Israel, disse o Senhor Deus, também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão. Aí é outro assunto, eu vou deixar de novo para a semana que vem, tá bom? Vamos ficar por aqui mesmo, aqui no versículo 5, ofereceis sacrifício de louvores, diga louvar a Deus, com coração impuro. Olha só, ali eles louvavam a Deus com pães levedados, com pães imundos. Olhe para cá um minutinho, irmãos. Você tem que se analisar. Você tem, irmãos, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de um Deus misericordioso, bondoso e compassivo. É esse Deus que eu prego. Você não precisa enganá-lo, primeiro porque você não consegue enganá-lo. Prioriza o Senhor Deus na sua vida. Ofereça para Deus louvor que Ele quer, o que Ele mandou. Porque se você vem e oferece louvores ao Senhor, e é um desobediente a teu pai, o seu louvor é sujo, é imundo. Se você vem na igreja e oferece louvores ao Senhor, e a sua vida com o seu esposo não é coerente, não condiz. Então volta para Romanos, né? O que é um culto racional? Que eu comecei e não acabei, né? O que é um culto racional? Não é um culto matemático, não é um culto com começo, meio e fim, que muitos interpretam assim. É um culto justinho, onde eu só levanto a mão assim, só meia mão, só meia mão. Ah, irmãos, eu penso que a gente na presença de Deus tem que cair, levantar, abrir o braço para a esquerda, para a direita, gritar, assoviar.
que é um culto racional? Não é um culto matemático, gente. Um culto racional é um culto coerente com o que você crê, com o que você prega, com o que você ensina, com o que você diz. O culto racional é um culto que você vem aqui expressar o que você é lá fora. Esse é um culto racional. Lá fora você pratica o ser cristão. Aí você vem aqui e é coerente com o que você faz lá fora. Lá fora você faz o que você diz para Deus aqui dentro. Você diz para o Senhor, você fala para o Senhor e vai lá fora e pratica. Você vai lá fora e pratica, aí você vem aqui dentro e diz para o Senhor. É essa coerência. Aí alguém fala assim: por que o Senhor não falou isso para mim antes, pastor? Eu falei, só que você não pegou. É isso, é simples assim. Quando é que nós vamos entender que o nosso Deus é bom demais? É sempre perdoador. Até o pecado que você vai cometer, Ele vai perdoar. Por que nós negociamos com Ele? Por que não nos rendemos diante dEle? Por que não falamos: Senhor, é isso que eu sou, meu Deus, me ajuda a fazer lá fora o que eu falo aqui dentro, o que eu oro aqui dentro. Isso é um culto racional. Não tem nada a ver com raciocínio lógico. Você vê raciocínio lógico e já pensa em algo racional. O racional pensa em um raciocínio lógico. Não é isso. Queridos, quer para arregaçar, para arrebentar, para acordar no meio. Jesus fala que Ele mandou você pro matadouro. Não vai ter uma gemida, um glória, nem que seja um glória amarelo, não vai ter não? Nem assim, ai. Não nos enganemos. Jesus falou que a gente é como ovelha que vai para o matadouro. É assim que a gente vive? Aí você fala assim: mas pastor, eu não posso ter dinheiro. Jesus tinha muitas discípulas milionárias, muitos discípulos milionários. Quem foi que ofereceu a sepultura para Jesus? Foi um pobre? Não, era um ricaço, discípulo de Jesus. A questão é se a sua vida condiz com o que você crê. É simples assim. Então vamos ver, irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, até mesmo as crianças. Nosso culto racional, irmão, não é um culto matemático, com raciocínio lógico, com lógica humana, com psicologia humana, com filosofia, com intelectualidade. Culto racional é um culto coerente. E um culto coerente, irmãos, presta atenção nisso aqui, eu vou encerrar. Culto coerente, o ímpio olha para você, olha para a sua vida. Se ele fala assim: é para ser igual a esse cara, não dá, seu culto está errado. Um ímpio normal, só religioso reclama. Religioso, eu não estou nem aí para essas coisas. Mas quando o ímpio olha para a vida de um cristão e fala assim: não dá, você não está sendo cristão. E é simples o entendimento. Os pecadores seguiam Jesus, gente. Hein, gente? Sim ou não? Gostavam de Jesus? As prostitutas gostavam de Jesus, gente? Gostavam. Os religiosos não gostavam, mas os pecadores, ladrões, prostitutas, todos gostavam de Jesus, queriam estar com Ele. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e os ímpios, que é difícil achar hoje em dia, né? É difícil achar ímpio. Se eles acham que ser como você é difícil, a sua vida cristã está equivocada. Não é ser porta larga, não, mas é mostrar que você é um dependente de Jesus. Quando você carrega Jesus consigo, Jesus fala para os ímpios: vinde a mim, vocês que estão cansados de tudo isso,
Vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim, aprendei de mim que sou manso, comigo a coisa é mansa. É isso, é ovelha ao matadouro, é simples assim. Vocês vêm a Betel, vêm a Gilgal, oferecer louvores do que é imundo. Uma vida incoerente, uma vida que não condiz com o que a gente crê. Por isso, prioriza o Senhor, prioriza a presença do Senhor, eleja a palavra de Deus como sendo da sua vida. Domingo eu vou querer falar sobre isso, a necessidade de se exaltar a palavra de Deus. A necessidade, uma vez que domingo agora foi o dia mundial da Bíblia, né? Domingo passado agora foi o dia internacional da Bíblia. Como eu não estava aqui, eu vou pregar aqui então a mensagem que eu preguei lá. Irmãos, irmãs, não ofereça louvores do que é imundo. Tenha um coração sempre sensível, sempre quebrado, sempre rendido aos pés de Cristo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça.